Panetone Soluções também, para apresentar, falar um pouco sobre a LGPD, que está preocupando com razão, né, muita gente aí, e os corretores de seguros não são diferentes das outras empresas, eles têm até complicações a mais, aí vamos dizer, em termos de gestão de dados, né, então acho que é muito importante ficarmos atentos a isso e a solução aí que a RioSoft está propondo, tá certo? Então, agradeço mais uma vez a presença de todos aí e passo a palavra ao pessoal da RioSoft aí para nos contar aí o que a gente precisa saber. Obrigado, André. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos aí que receberam o nosso convite para participar desse evento, desse bate-papo sobre a LGPD. Vou fazer uma apresentação aqui e no final, se vocês quiserem tirar dúvidas e mandando aí no chat, fiquem à vontade. Estão todos visualizando minha tela? Tranquilo. Ok. Perfeito, Luiz Rodrigo. Então vamos lá. Meu nome é Rodrigo, eu sou advogado, sou pós-graduado em Direito Processual Civil, tenho algumas especializações em Direito Digital e Crimes Cibernéticos, sou membro da ANPPD, que é a Associação Nacional dos Profissionais de Privacidade de Dados, sou membro convidado da NADD, que é a Associação Nacional dos Advogados de Direito Digital, tenho certificação da Exim, sou Data Protect Officer, palestrante e consultor, né, um dos consultores da RioSoft em implantação de LGPD. Isso aqui é um breve resumo da minha atuação, do meu currículo, só para vocês me conhecerem. Mas vamos falar sobre a lei, tá? Eu sei que algumas pessoas já têm conhecimento, eu vou fazer um breve histórico sobre a LGPD, só para todo mundo estar na mesma sintonia e fazer sentido a solução que nós desenvolvemos. Então, a lei, ela foi aprovada em 2018, entrou em vigor ano passado, né? Então está em vigor desde agosto de 2020, e ela trata exclusivamente sobre dados pessoais, dados de pessoas físicas, tá? E ela devolveu para nós, titulares, né, pessoas físicas, o direito que nós temos absoluto sobre os nossos dados. Era uma questão de cultura, quando a gente fornecia os dados, a gente já não sabia mais qual a consequência disso, com quem seria compartilhado, qual seria o tratamento dado para essas informações. Então, a lei veio trazer, devolver para nós o direito que nós temos. Então, se é direito para nós titulares, obrigações para as empresas, para os controladores, tá? Então, essas nomenclaturas aqui a gente passa a ouvir bastante. Titular, como eu disse, somos nós, pessoas físicas, naturais. Para nós, direitos. Controlador e operador, obrigações. E, na verdade, quem são os controladores e operadores? O controlador, de forma bem sucinta, é quem coleta e controla. Então, a empresa que coleta os dados dos funcionários e controla esses dados, ela é considerada uma controladora. Se ela coleta e controla os dados de clientes, por exemplo, ela é controladora. O operador é aquela empresa que recebe os dados do controlador para operar. Então, a empresa controladora que coletou os dados e mandou para o escritório de contabilidade, o escritório, de acordo com a lei, ele é considerado um operador. A empresa que coletou os dados e encaminhou para a corretora de seguro, por exemplo, para fazer um seguro de vida dos funcionários, essa seguradora é considerada um operador. Esses papéis se invertem, em alguns momentos a corretora pode ser operadora, em outras situações, como por exemplo dos clientes ou dos próprios funcionários, ela vai ser controladora. E é importante a gente identificar em qual situação, qual classificação a gente se encaixa, em qual finalidade, porque a responsabilidade é solidária, ok? E também essa nova função aqui que a lei trouxe, que é o encarregado de dados. Eu falei lá no comecinho que eu sou o Data Protect Officer. De acordo com a lei, todas as empresas agora precisam nomear esse encarregado, e ele tem 3 funções básicas. Como eu disse, o titular tem direitos. Então, para exercer os direitos, o titular precisa entrar em contato com o encarregado de dados. É esse porta-voz da empresa. Ele também tem uma função, porque a lei trouxe a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. É ela que passa a regulamentar e fiscalizar a aplicação da lei. Então, caso tenha um vazamento, uma denúncia,
o porta-voz do controlador e do operador é o encarregado de dados. É ele que vai conversar com a ANPD. E a implantação da LGPD, estar em conformidade com a lei, pressupõe vários itens. É uma tarefa multidisciplinar. Então, a gente precisa fazer políticas, treinamentos, documentos, tá? E aí, quem vai fiscalizar isso dentro da empresa é o encarregado de dados. Então, ele também é um fiscal interno para gerir, né, fazer a gestão de todos esses itens que nós criamos, ok? Então, ele é o canal do titular, ele é o canal com a NPD e ele é o fiscal interno. A lei também traz algumas hipóteses para os controladores e operadores tratarem os dados dos titulares. De que forma? Sempre que eu vou tratar um dado, eu sendo controlador, eu preciso justificar agora o porquê que eu estou tratando esses dados. Então eu falo assim, eu estou coletando dados de admissão, eu estou coletando dados para fazer um seguro, para cumprir uma obrigação legal ou regulatória. Ou seja, aqueles dados que são exigidos para contratar um seguro, um plano de saúde, enfim, seja qual for a atividade, se eu tenho uma lei que me autoriza, eu faço essa fundamentação aqui. Se eu estou coletando dados para executar um contrato, é essa justificativa. Para exercício regular de direito em processo judicial, então, eu vou entrar com uma ação judicial para o meu cliente, eu vou fundamentar essa coleta e esse tratamento nessa base aqui, nessa hipótese. Ó, eu preciso da sua certidão de nascimento, de casamento, certidão de óbito do seu ente, por exemplo, do seu cônjuge, para entrar, para exercer o meu direito, né, para representar você num processo judicial. Para proteção da vida ou incolumidade física, tem algumas empresas, né, algumas atividades que você precisa ter o tipo sanguíneo do funcionário. Na maioria das empresas, a gente precisa fazer segurança e medicina do trabalho. Então, mas o titular fala assim, por que você está coletando, aferindo a minha pressão, pedindo minhas doenças pré-existentes, por exemplo, para proteger a vida? Tá? Tutela da saúde, essa hipótese aqui somente só pode ser usada em hospitais ou pela área médica. Legítimo interesse do controlador ou do terceiro, essa aqui é a mais subjetiva, né? Então, quando que eu aplico isso? Se eu vou tirar uma foto do meu funcionário para pôr no crachá, não estou cumprindo uma lei, não estou executando um contrato, não é para exercício regular de direito, nem para proteção à vida e nem tutela. Então, eu tenho interesse legítimo. Então, é esse o exercício que a gente precisa fazer. Qual dado eu estou tratando, em que situação que eu estou tratando e qual hipótese que eu vou encaixar. Realização por estudos para órgãos de pesquisa, então são essas pesquisas de IBGE, pela administração pública, né, essa é evidente, proteção ao crédito, então se eu estou tratando dados para fazer pesquisa no Serasa, num cartório de protesto, eu recorro a essa hipótese, para fundamentar para o titular. Quando eu não encaixo em nenhuma dessas hipóteses, eu preciso do consentimento. O consentimento na LGPD é a exceção. Então, eu gosto de dar um exemplo que fica muito fácil de entender. Quando a gente está navegando na internet, agora os sites pedem o aceite. Você aceita as políticas de cookies? O que são os cookies? São dados, né, pessoais da maneira como eu navego na internet. Então, se eu fico pesquisando sobre bicicleta, sobre tênis, sobre cadeira, sobre, enfim, seja qual for a pesquisa que eu faço, isso são dados que alguns algoritmos pegam essas informações e passam para outras empresas para me encherem de propaganda. Ou seja, está tendo uma coleta, está tendo um processamento e está tendo um compartilhamento. São dados. Vamos imaginar que essas empresas que estão fazendo essas políticas de aceite nos cookies, quando ela vai fundamentar essa coleta, não é para cumprimento, não é para execução, exercício, não é nenhuma dessas hipóteses. Então, por isso que eles pedem o consentimento. Ok? Então, sempre que eu preciso do consentimento, tem que ser expresso. Por exemplo, na farmácia, tem duas hipóteses que eles pedem um CPF. Me dá o seu CPF, você quer CPF na nota? Quando ele pede o CPF para nota, ele está cumprindo uma legislação, ok? Para nota fiscal. Quando ele pede o seu CPF para desconto, não cabe nenhuma dessas hipóteses. Aí ele precisa do consentimento. E algumas farmácias estão pegando a biometria, que também o órgão já se manifestou que é ilegal.
tá? Então, eles vão ter que se adequar em relação a isso. Aqui também é um item muito importante que a gente tem que conhecer bastante, que é o ciclo de vida. Então, direitos e obrigações, sempre vamos lembrar desses dois pilares. Eu sou o titular. Quando o controlador vai coletar os meus dados, eu já preciso saber esse ciclo. E na coleta, ele precisa justificar qual que é a hipótese legal daquelas que eu mostrei anteriormente. O que ele vai fazer com isso, se ele vai transferir, aonde ele vai armazenar, qual o tempo previsto e como é feito o descarte. Ok? E isso a gente faz no que a gente chama de inventário de dados. Eu preciso mapear todos os processos. Aqui é um exemplo de um contrato, só para ficar claro como que é essa questão de direitos e obrigações. Então, quando eu vou assinar esse contrato, eu já sei quais dados estão sendo coletados, qual que é a finalidade e qual que é a base legal. Ou seja, eu estou coletando esses dados para cumprir uma obrigação legal, eu preciso identificar o titular. Para execução de contrato, então, eu tenho que coletar os dados mínimos para entrar com o processo, para executar esse contrato. E eu também tenho interesse legítimo, porque os dados que ele forneceu nesse contrato, eu vou gerar, por exemplo, um e-mail para acessar o sistema que a RioSoft vende. Então, dentro desse documento, eu tenho 3 hipóteses legais. Agora, se nesse contrato eu quero fazer uso da imagem do titular, eu quero mandar informações sobre produtos, serviços, receber e-mails, eu não consigo justificar em nenhuma daquelas hipóteses. Aí ele precisa dar o consentimento, e o consentimento tem que ser específico, com finalidade determinada. Eu não posso criar o que a gente chama de contrato de adesão. A lei fala que, nesse caso, será ilícita os consentimentos genéricos. Tá? Então, a parte documental é isso. É entender os dados que a gente pede, qual que é a finalidade. Eu tenho que fazer a fundamentação legal, e aquilo que eu não tenho uma fundamentação legal, eu preciso ter o consentimento separado. Ok? E aí a gente precisa aplicar isso em todas as situações da empresa, tanto com funcionário quanto com clientes. Aqui são os direitos dos titulares, está previsto no artigo 18, então ele vai pedir lá para o DPO, confirmação de existência de tratamento. Empresa, você está tratando os meus dados? Eu quero acesso aos meus dados. Então, se eu entrei num site, no e-commerce e fiz uma compra, depois de algum tempo eu posso ir lá e pedir, mas quais dados você tem meu? Eu posso pedir correção dos dados, ok? Se eu mudei meu nome, se eu agora aderi ao nome social, por exemplo, se eu mudei o nome de casado, de solteiro, enfim, eu posso pedir para corrigir meus dados, meu endereço, meu e-mail. Eu posso pedir anonimização, bloqueio ou eliminação de dados, tá? Isso aqui vai ser bem recorrente, então eu não quero mais que a empresa tenha aqueles dados meus. Revogação do consentimento, e essa revogação pode ser feita a qualquer momento, então se hoje eu dei o consentimento nos cookies, amanhã eu posso revogar. Se hoje eu dei o consentimento para a empresa mandar mensagem da data de aniversário, por exemplo, amanhã eu posso revogar. Tá? Se hoje eu dei o meu CPF na farmácia para ter desconto, amanhã eu posso ir lá no canal do titular, que toda empresa tem que criar esse canal através de um site, de um portal, de um e-mail, tem que ser de forma transparente, eu posso ir lá e pedir a revogação. Posso pedir eliminação de dados, informações sobre o compartilhamento, ou seja, se eu estou recebendo uma ligação de uma empresa X, eu posso perguntar para ela de quem ela recebeu esses dados ou com quem ela compartilhou, informações sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento e a portabilidade. Tá? Essa portabilidade eu deixei de outra cor, porque aplica muito ao caso de vocês. Então, se hoje eu contrato um seguro com uma corretora e amanhã eu quero trocar essa corretora, a lei fala que eu poderia pedir essa portabilidade através do DPO. Tá? Então, eu não quero mais contratar com você, agora eu quero contratar com a outra corretora, você faça essa portabilidade. E tem prazo, a lei estabelece um prazo de 15 dias, prazo máximo, senão a empresa já poderia sofrer uma ação judicial ou uma denúncia para a NPD. Ok? Aqui são as punições, essas sim
Essas começaram a valer a partir de domingo, né, dia 1º de agosto. Então, a lei já estava em vigor desde o ano passado, mas as sanções administrativas aplicadas pela ANPD tiveram mais um ano aí, teve mais um ano de vacatio legis. Então, pode ter uma advertência simples, no caso de um vazamento ou o não cumprimento de alguma das regras que eu mencionei. A multa simples, que de simples não tem nada, ela pode chegar até 2% do faturamento, limitada a 50 milhões. Multa diária com o mesmo limite. Publicização, né, que seria dano imagem à reputação da empresa. A LGPD ela tem uma analogia muito boa com o Código de Defesa do Consumidor. Então, o Reclame Aqui, onde as empresas ficam ali sendo avaliadas, a ANPD também vai criar esse canal para divulgar essas empresas que não tomam esses cuidados com os dados dos titulares. Bloqueio, eliminação em casos extremos, então a empresa que está reincidente, o controlador que não tomou esses cuidados, foi advertido, sofreu multa, pode chegar a esse caso extremo de ir lá e simplesmente eliminar todos os dados da empresa. E também outras sanções administrativas. Ok? Antes de mostrar, então, agora na prática, como que a gente resolve isso, o que a RioSoft criou, eu vou mostrar para vocês a ANPD. Essa aqui é uma associação que eu sou membro, né, como eu disse lá no começo, e ela já tem um link que chama violações. São ações judiciais que já estão sendo movidas desde o ano passado, porque o que começou agora é a fiscalização administrativa, mas desde o ano passado, o titular lesado já poderia entrar com uma ação judicial. E olha o tanto de ações já pautadas na LGPD. Tá? Isso aqui me preocupa, essa parte jurídica. Tá? E tem duas aqui que eu gosto de mostrar, que é essa aqui, ó. Cláusula abusiva para compartilhamento de dados pessoais com terceiro, distinta da finalidade original e sem a opção do titular. Que é o contrário daquele modelo de contrato que eu mostrei. Ou seja, o titular não tinha a opção de aceitar o compartilhamento, porque a finalidade desse contrato nesse banco não era essa. Tem outra aqui, ó, uso da imagem do empregado sem a sua prévia autorização. Ou seja, se eu tenho um contrato de trabalho com o meu colaborador, isso era praxe, né, era costume, a gente coloca um monte de aceites ali. Né, e com uma única assinatura, o funcionário aceitava tudo. E, na verdade, não. Para você tratar a imagem dele agora com a LGPD, tem que ser consentimento específico. Porque você não está contratando ele para usar a imagem do colaborador. Tá? Aí voltamos aqui. Então, hoje a RioSoft tem 2 produtos relacionados à LGPD. A gente tem uma consultoria, onde a empresa terceiriza esse trabalho, e a gente, junto com os nossos consultores e com a nossa equipe de TI, faz essa implantação, essa terceirização. E o que eu vou mostrar aqui hoje para vocês é um pacote, é um plug and play. Nós criamos uma metodologia onde a empresa que adquire esse pacote, ela consegue, seguindo os nossos passos, implantar sem o nosso auxílio, sem o auxílio de uma consultoria. É claro que se tiver dúvidas, a gente consegue dar esse apoio através de pacotes de hora. Tá? Eu só queria deixar bem claro isso. Uma coisa é consultoria, terceirização, que aí nós vamos fazer esse levantamento, nós vamos criar isso, e o que eu vou mostrar agora é o pacote, é um plug and play. Tá? Então, eu vou mostrar alguns itens que contempla esse pacote. Então, aqui é um cronograma com os nossos já desenhados passos, né, desse tutorial, dessa metodologia. Então, vocês gerenciam isso, esse cronograma, é bem simples, tá? Vídeos, então, para você entender sobre a lei mais de forma aprofundada, nós temos quase 10 horas de conteúdo, capítulos, introdução da lei, segurança da informação, engenharia social. Você vai definir dentro da sua empresa quem vai assistir esses vídeos, em que momento vai assistir, e essa pessoa vai treinar, né, vai ficar treinada e capacitada para conseguir implantar a LGPD. E também tem um tutorial interativo que eu vou mostrar. Mas o grande diferencial é o sistema. A LGPD não é sistema,
mas sem um sistema para gerenciar todas essas exigências que a lei trouxe, fica difícil. Muitas consultorias recorreram ao Excel e criaram, assim, vários problemas com isso. Então, aqui eu vou mostrar o sistema, eu vou fazer uma pausa. Esse aqui é o sistema, é uma plataforma web desenvolvida pela RioSoft para fazer toda essa gestão. Nela, a gente faz toda a parte de cadastro. Então, se é um grupo empresarial, eu já consigo relacionar quem é o DPO, agora vocês sabem qual a função do DPO, dos departamentos, né? Então, eu relaciono o departamento com a empresa do grupo, quem é o encarregado de proteção de dados daquele grupo. Aqui é o ciclo de vida, isso aqui é a parte mais, que dá mais trabalho na LGPD. Eu preciso lançar aqui todos os processos e documentos que eu trato dados dentro da minha empresa. E aí eu preciso criar esse ciclo. Ó. Então, vamos falar aqui sobre o processo de admissão. Eu venho aqui. De quem é esse processo? É do RH. Ok. Qual a base legal que eu tenho para processar isso? O sistema traz as bases legais lá que eu mostrei, as hipóteses. Preciso do consentimento? É para cumprimento de obrigação? Ok? Qual que é a categoria dele? Ele é um colaborador? Quais atributos eu coleto? Nome, CPF, RG. Estou mapeando os meus processos. É isso que a lei exige. Se tem ou não menor de idade, da onde eu coletei essa informação, o formato, se eu armazeno, aonde eu armazeno, qual o tempo previsto. Lembram lá do ciclo de vida? É aqui que eu vou ter esses dados para depois alterar os meus documentos de acordo com o que eu estruturei aqui. Tá? Se eu compartilho com o setor interno, e se eu compartilho com terceiros. E os terceiros aqui nós vamos chamar eles de operadores. Então eu faço a admissão e encaminho para o escritório de contabilidade. Eu preciso avaliar esse escritório. Eu já não posso mais ter uma relação comercial com um escritório de contabilidade que não esteja em conformidade com a lei. Porque se eu, controlador, encaminho para o escritório de contabilidade e o escritório de contabilidade vaza esses dados, eu respondo solidariamente com ele. Então, quando eu falo que eu compartilho com ele, eu preciso que ele esteja adequado à lei. E agora, o que o mercado está acontecendo? Uma empresa começa a exigir da outra essa conformidade com a LGPD. E aqui a gente também precisa mapear o risco. Ok? A gente tem toda a questão de matriz de risco, isso aqui também é uma exigência da lei, eu preciso fazer esse impacto de privacidade. Plano de ação, ou seja, quais as medidas que eu preciso adotar. As solicitações dos titulares, né? Como que eu vou gerenciar esse prazo de 15 dias? Ok? Dos meus funcionários, ex-funcionários, dos meus clientes, de solicitações de site, por exemplo, eu não quero mais receber mensagem sua, você está mandando um monte de propaganda aqui, eu não quero mais receber, a gente vai gerenciar por aqui. E as ocorrências, para ajudar o DPO a fazer essa fiscalização interna. Essa parte aqui de incidentes, olha que legal, a gente consegue instalar na área de trabalho um ícone igual a esse, ó. E aí qualquer colaborador clica, não precisa se identificar, ele relata o que aconteceu, achei um pendrive, local, sala do RH, por exemplo. O que é isso? Um vazamento de dados ou um compartilhamento indevido. Ele gera essa ocorrência, o DPO recebe isso e ele vai tratar. Ok? Aqui também a gente tem uma parte de arquivos, então todas as políticas, documentos, a gente coloca aqui para ficar unificado. É mais fácil a gente gerenciar dessa forma. Tá? Então, praticamente esse é o sistema. E aqui nesse pacote vocês recebem um sistema com todas essas funcionalidades, mas com diferencial. Lembra que eu falei? Na consultoria, nós que construímos. No pacote, a empresa que faz esse inventário de dados. Rodrigo, mas eu não consigo fazer inventário, eu não tenho esse conhecimento. No pacote, o inventário de dados
E aí tem várias opções. Nós temos uma opção com 50 processos, uma com 100 processos e outra com 150 processos já mapeados. E aí eu vou mostrar. Esse pacote aqui é o pacote com 100. Tem 100 documentos lá mapeados. E aí, seguindo o nosso tutorial, a empresa simplesmente ela precisa vir aqui e falar assim: ah, eu recebo visitantes na minha empresa. Deixa eu ver como que a RioSoft mapeou isso. Ela entra aqui e ela somente faz essa validação. Ah, a RioSoft falou que é o administrativo. Não. Na minha corretora, quem cuida disso é o financeiro, é o departamento comercial, é o recursos humanos. E aí, ao invés de construir do zero, vocês simplesmente vão fazer ajustes finos. Ah, a RioSoft falou que recebe, por exemplo, fornecedores. Eu também recebo na minha recepção parceiros comerciais nos quais eu coleto dados. Os atributos coletados, eu não coleto RG. Então, simplesmente eu venho aqui e tiro o RG desse plano. E aí já tem essas bases com os processos, e são muitos processos para auxiliar. Então, na consultoria, que a gente está falando de um projeto de 400 horas, 300 horas, dependendo do tamanho da empresa, no pacote a gente teve case de empresas que com 10 horas, 20 horas, 30 horas conseguiram implantar. Porque elas simplesmente foram validando isso que já está construído. Ok? Além do inventário, a LGPD também demanda muitos documentos, políticas. Porque a lei, só para deixar claro, ela fala o que precisa fazer, mas não como fazer. Ela fala sobre privacidade de dados, ela fala sobre segurança da informação. Mas o que é isso? Então, nós, consultores, tivemos que recorrer às ISOs. Quando você for falar de LGPD, você vai talvez ouvir isso. Ah, a ISO 27001, a ISO 27002, que são normas, né, normas técnicas, elaboradas em conjunto com mais de 158 países, que definem o que é considerado uma boa prática. E essa família da ISO 27001 trata exclusivamente sobre segurança da informação. Então, a LGPD não fala como fazer. Nós tivemos que recorrer para a ISO, aprender a ISO, estudar a ISO e criar mais de 40 modelos de documentos indicando o que é considerado uma boa prática. Então, quando você adquire o pacote, você já recebe todos esses documentos. Deixa eu mostrar aqui. E tem uma ordem lógica para criá-los. Tá? Já vem com todos os documentos aqui. E aí eu vou mostrar alguns, não vou mostrar todos, mas só para vocês entenderem. Ó. Política do DPO, procedimentos. Todos os documentos têm uma estruturação, têm observações aqui para ajudá-los. Então, são templates para facilitar essa adequação. Ó. Como que você vai criar esse procedimento do DPO? Modelos de contratos. Como que eu vou adequar os meus contratos? Nós já encaminhamos vários tipos de cláusulas que podem ser encaixadas dentro do seu contrato já, seu contrato originário. Temos modelos para cláusulas, contrato de trabalho, contrato de prestação de serviço, termos de uso de certificado digital. Então, se eu tenho um funcionário, por exemplo, que usa certificado digital do diretor, qual é a boa prática disso? Tem um modelo. Termo de uso de WhatsApp também hoje, né? Todo mundo usa o WhatsApp para trabalhar. Então, tem uma boa prática de como usar o WhatsApp. Política de privacidade de dados para eu colocar no site, para eu colocar qual é o canal do titular, quais os dados eu coleto, quais as finalidades. Política de backup, se eu faço backup internamente, ou se eu contrato uma empresa que faz esse backup, como que eu vou avaliar ela? Deixa eu pegar mais aqui. Nomeação e formação do comitê. Também eu preciso ter um comitê de segurança de dados. Enfim, código de ética, política de privacidade, política para avaliar os fornecedores. São vários documentos, eu não vou mostrar todos, mas só para vocês entenderem como que funciona essa parte documental. Ok? Então, basicamente é isso que
que eu tinha para mostrar do pacote da consultoria. Tem só mais uma coisa, que é a parte do EAD. Vai falar assim, Rodrigo, mas como é que eu faço tudo isso? Né? Como que eu gerencio? Como que eu sei a ordem? Então, nós criamos esse tutorial, né? Depois de assistir aqueles vídeos que eu comentei, vocês se treinarem, capacitarem, vocês vão fazer essa parte aqui do tutorial, ó. E ela vai ensinando passo a passo, item a item. Desde acessar o sistema, ó, então, no e-mail enviado pela RioSoft, você recebeu o link, cria uma senha, tá? Aí você vai lá, vai entrar no sistema que eu acabei de mostrar. Ok, agora você tem acesso ao sistema. Vamos fazer as validações. Dentro do sistema tem vídeo explicando passo a passo. E a gente faz isso do começo ao fim. A parte do inventário, ó, como que eu vou estruturar o inventário de dados, como que eu valido isso, por onde eu começo. Tá? É simplesmente uma receita. É ir seguindo essa dinâmica. E aqui a parte da documentação. Como eu disse, a gente tem que seguir uma ordem. E aqui a gente vai explicando documento por documento. Ó, primeiro eu vou nomear o DPO, como que eu faço isso, aonde está o documento, e aí até o último documento. Ok? Rodrigo, tem uma pergunta aqui do Cláudio. Quando eu violo a lei, quando não cumpro todas as exigências da lei, ou quando sou objeto de uma denúncia? No chat? Isto. Ó, a NPD, eu vou falar pela NPD, tá? A lei fala do princípio da boa-fé. Então, assim, a gente sabe que vai vazar dados. Vaza dados no Facebook, vazou dados no Fleury recentemente. O que a lei espera, a NPD espera, é a sua boa-fé. Ela vai falar assim, vamos imaginar que vazou os dados e ela ficou sabendo, através de uma denúncia ou simplesmente por noticiário. Se ela for na empresa, ela vai falar assim, ok, vazou, mas o que você fez para não vazar? Quais foram as políticas que vocês adotaram? Você tem manual? Você tem um sistema? Você está gerenciando isso? Ok? Agora, o que me preocupa é na esfera judicial. Tá? É o advogado que está entrando com uma ação trabalhista para o seu ex-funcionário e sabe que você tratou uma imagem sem o consentimento, por exemplo. Que você pega dados sensíveis sem nenhuma documentação. Então, são duas situações distintas, uma que a gente vai pautar no princípio da boa-fé e na outra judicial. Ok? Ô Rodrigo, uma coisa que acontece muito dentro das corretoras é a gente obter informação de dados via WhatsApp. Isso acontece muito. Então, o cliente, o segurado, ele fornece tanto os dados pessoais, como também, muitas vezes, até dados de cartão de crédito, né, bancários e tudo mais. Dentro dessa explicação que você deu, nós temos que ter, na verdade, antes de qualquer início de tratativa com o cliente, eu já tenho que já mandar para ele, já no primeiro contato, o aceite das informações. Isso, tem várias formas de resolver, Paulo. Vamos lá. Uma coisa é a lei, outra coisa é a segurança da informação. O fato de você receber essas informações por um WhatsApp é um risco, tá? Porque talvez um funcionário pode sair, pode levar essas informações, esse celular pode ser clonado e expor esses dados, ok? Isso é um risco que a gente tem que pensar como um risco e como resolver isso. Talvez não manter as informações dentro do celular, ok? Agora, de acordo com a lei, eu preciso dar essa notícia. Então, o que a gente está fazendo com alguns clientes, através de RPA, de robôs, que é muito legal isso também, que é a questão de chatbot. Ou seja, quando chega essa demanda, a gente já dispara uma mensagem. Porque, por exemplo, como que a gente faz na prática? Eu não vou colocar ciclo de vida em todos os documentos. Tem documento que é meia página. Se eu ficar justificando ali todas essas situações, vai ficar inviável. Então, eu crio uma política de privacidade no site, por exemplo, e coloco um link. Ó, você quer saber quem é o DPO, o que eu faço com os seus dados? Clique aqui e vai lá na política de privacidade. Então, nesse caso, Paulo, seria legal ter uma mensagem
o cara mandou a mensagem no WhatsApp, você já manda uma mensagem pronta, linkando ele lá para sua política. Ok? Perfeito. Ele até uma das perguntas que eu iria fazer logo em seguida, o Cláudio está perguntando também. Você já falou lá atrás, né, que mesmo eu sendo coletor das informações para a seguradora, e a gente não conhece como ela vai tratar isso, nós somos solidários na denúncia, né? É isso. Sim, sim. Vocês são considerados controladores e a seguradora é considerada operadora. E isso tem um problema, porque quando a gente confronta as empresas grandes, por exemplo, a gente tem cliente que mandou termo de confidencialidade para a empresa de benefício de alimentação, por exemplo. Ela falou, não vou assinar o seu termo, você que vai assinar o meu, entendeu? Você que tem que garantir que você está tomando os cuidados. Porque agora um fica transferindo para o outro a responsabilidade. Então, provavelmente, essas seguradoras, elas vão exigir que vocês se responsabilizam pela forma como vocês estão coletando. E aí, isso depois, se tiver problema judicial, eu não consigo, assim, falar o que vai acontecer, tá? Mas elas vão tentar se eximir e falar que vocês são responsáveis por esses dados. Ou seja, vocês coletaram isso de forma lícita e eles estão recebendo de boa fé. Tem seguradora já mandando termos para os corretores, informando, inclusive, se não assinarem o termo aí de responsabilidade, até de suspender, entendeu? A venda daquela corretora naquela seguradora. Perfeito. Isso. Perfeito. E outra coisa também, aqui teve numa outra conversa que nós fizemos, né, igual a esse, que perguntaram muito sobre a questão de consentimento. Eu não sei se é uma demanda dos senhores, essa questão de, por exemplo, imagina que hoje eu tenho um site, ou encaminho um e-mail para aquela pessoa, e depois essa pessoa fala que não quer mais receber. Como gerenciar isso? A gente tem solução para isso também, tá? Se vocês trabalham com mala direta, com mailing list, tá? Isso também é um problema, tá? Pessoal, agora está aberta a perguntas, então quem quiser levantar a mão aí, colocar a mãozinha, né, e aproveitem aí agora o conhecimento do Rodrigo para justamente sanar as dúvidas que vocês têm. Rodrigo, você acabou de falar sobre mailing list aí, né? E nós corretores precisamos sempre prospectar. A gente às vezes prospecta por indicação de clientes e amigos, ou você vai através de uma lista, tá? Como nos proteger disso? Porque a lista às vezes você não comprou. Eu entro no Google e ponho ali indústrias e ponho a região. Tá? No caso do Rio de Janeiro, indústrias, botar em Copacabana, não vai existir. Indústria no Meia. Tá? E sai uma lista dali. Eu ligo para o camarada, como é que você conseguiu isso? Da onde apareceu? Posso falar para ele, estava no Google. Ou não? Pode. Tem a questão dos dados públicos, né? Só que olha que interessante isso, Paulo. Quando o meu e-mail da RioSoft é rodrigo.gomes@riosoft. É um dado pessoal. Mesmo que ele esteja no Google, mesmo que ele esteja no site da empresa, não é essa a finalidade. Eu não deixei lá para alguém mandar propaganda. Agora, tem um gap aí, tem uma alternativa. Se eu mando para o financeiro @riosoft, isso não é dado pessoal. Aí eu posso trabalhar. Por isso que eu falei, a gente tem ferramentas para fazer esse filtro também dessas informações. Contato, né, Contato financeiro, administrativo, aí... comercial. Essa ferramenta já está naquele projeto? Não. Isso aí é automação. Até o nosso diretor tá aí, o Altamiro e o Rogério também, que depois, se vocês quiserem conversar sobre isso, para eles explicarem como que funciona essa parte de robotização disso. Não sei se o Rogério quer falar alguma coisa. E o software vai ser atualizado sempre? Sempre atualizado? Sim. Inclusive, essa tela que eu mostrei hoje para vocês é uma atualização que subiu ontem. É uma nova versão já. A gente está em constantes melhorias, né, na ferramenta. Ô, Paulo, deixa eu falar um pouquinho da história da RioSoft. Eu sou diretor comercial
Eu sempre, no final, dou um pitaco aí, mas mais um pitaco para ajudar. A gente, quando entrou nesse mercado de LGPD, foi em função dos clientes que a gente tem. A gente, inclusive o pessoal de Santa Catarina, aí, Duas Rodas, nós atendemos a Duas Rodas lá há 20 anos atrás. Nós, lá em Jaraguá do Sul, a gente ia lá em Jaraguá, tá? E a gente tem bastante clientes em Santa Catarina. E nessa questão do LGPD, eu particularmente achava que era um negócio que ia ser modismo. E aí, essa questão da pandemia, um pouco menos de trabalho, eu passei a estudar a Europa, a entender o que o pessoal estava fazendo na Europa com relação, porque, não sei se o Rodrigo comentou no início, a nossa LGPD é um acordo internacional, é um movimento mundial de respeito aos dados pessoais, né? E a Europa está muito forte, a Califórnia. Existem mapas em que mostra o mundo todo fazendo esse trabalho que a gente está fazendo aqui no Brasil, convergindo para a proteção de dados. E eu achava, naquele momento, ali em 18, quando começou a ter uma pressão para a gente se adequar à lei e atender os clientes, que era uma coisa muito assim, passageira. E aí, quando a gente vê que só 20% das empresas brasileiras se adequaram, tá? 20% das empresas brasileiras se adequaram. E aí, dessas 20%, eu diria para você que 50% se adequou de forma errada, não fez, alguém enganou eles, sabe? O pessoal falou uma coisa e não era aquela coisa. Então, planilhazinha. Nós pegamos uma rede de colégios grandes, chiques, caras, que o cara implantou a LGPD com a planilha com 10 linhas e cobrou lá R$28 mil do cara. É uma coisa absurda. Você vê assim, a gente tem visto absurdos muito grandes. Então, o que acontece com a LGPD, e para vocês que vão estar diariamente trabalhando com dados de pessoas, né? E são dados sensíveis, tá? Isso é uma coisa que não tem volta. Não pense que é modismo. Eu gosto de fazer uma comparação muito com o ECAD. Eu não sei se vocês eu trabalho, eu sou voluntário dentro da Igreja Católica, e a gente organiza algumas quermesses. Paulo, a primeira coisa, se você esquecer de pagar o ECAD, eles fecham a tua quermesse. Ou você não pode tocar nada. E vem a multa e não tem conversa. Mas é um evento filantrópico. Cada quermesse que a gente faz, a gente paga cerca de R$3.500 para o ECAD. Tá? Então, é um negócio que é assim. Aí você fala, mas a LGPD vai ser assim? Ela vai ser muito mais rigorosa. Muito mais pior. Eu sou capaz de apostar que em 5 anos, quem não se cuidar vai levar mais multa da LGPD do que levou em 30 anos de empresa com multa de trânsito. Mas muito mais. É você fazer uma comparação, a multa de trânsito, média R$200. Uma empresa que fatura, sei lá, 30 milhões, faz a conta de quanto vai ser a multa do cara. 60 mil. Ninguém pagou 60 mil de multa de trânsito na história. E uma multinha vai custar isso. Então, nós passamos, então, a pensar de uma forma diferente da LGPD, tanto em investimento em tecnologia, e aí nessa parte de consentimento, vai ser aonde vai pegar. Eu tenho uma palestra que eu falo. Sabe o que vai acontecer no meio jurídico? Vai ter a defesa e o ataque. Entendeu? Nós estamos aqui conversando sobre defesa, sobre tática de defesa. Só que tem alguns grupos já trabalhando em tática de ataque. O que é ataque? Não sei se o Rodrigo vai comentar e comentou. Existem vários escritórios que já montaram modelos prontos de notificações. Então, esse escritório não manda para ele espalha para todas as empresas notificações de pessoas. Ele só está, assim, semeando. Depois ele vai começar a colher, entendeu? Porque qualquer açãozinha dessa daí vai rolar 5, 10 mil, e fora a multa lá dos 2%. Né?
É problemático. Com licença e desculpa ao nosso ilustre advogado, o que acontece é o seguinte: o advogado parou de ganhar dinheiro com um trabalhista e mudou para a LGPD. Ele riu porque ele sabe disso, olha lá. Ó. Ele está rindo porque ele sabe disso. Não, mas nós estamos do outro lado. Nós eu estamos sei, do lado eu sei. Nós somos defesa. Não, eu sei, nós somos defesa, mas estou falando que é isso. O advogado parou de inventar mentira trabalhista para poder inventar no LGPD. Imagina eu tenho uma equipe, eu comigo mesmo, eu trabalho sozinho. Já viu quanto custa para mim manter isso? Como fazer? Como me proteger? Ter tempo para fazer? Isso é um absurdo. É um absurdo legal, mas é um absurdo. Entendeu? É um negócio do outro mundo. Porque existem colegas nossos aí que tem 10 funcionários, 15. Eu sou sozinho, amigo. Eu não tenho ninguém. Eu trabalho dentro da minha casa, eu estou aqui dentro de casa, bonitinho, sabe? E não tenho ninguém. E isso vem a ser um absurdo, né? E agora, eu vou ter que me proteger de uma forma ou de outra. E a gente está buscando exatamente isso. Uma boa parceria, de forma que a gente consiga fazer a um preço justo para quem está fazendo, está entrando. Eu sou parceiro do André já há alguns anos, né? Já um ano ou dois, sei lá. E a gente está renovando agora e tudo, e tentar fazer o melhor. Eu sempre tento fazer o melhor. Eu falo para meus filhos, eu falo para meus clientes, eu falo para todo mundo. Eu deito e durmo. Não adianta dá para dar. Não tem jeitinho. Eu deito e durmo, irmão. E durmo Nós também bem. pensamos assim. Eu acho que, Paulo, que você falou de tentar fazer o melhor vai em linha do que o doutor Rodrigo falou, né? Assim, é de cair no momento que tem alguma coisa, se a empresa negligenciou ou não, né? Se a empresa deu a brecha para que acontecesse. Então, quer dizer, exatamente. Se a empresa mostra que tomou os devidos cuidados, né? A conversa já é outra, né? Eu tive uma orientação recentemente a uma empresa de que eles vendem motor de barcos e motores, né? E ele colocou no Instagram e no Facebook a imagem de todos os funcionários dele, de cada departamento comercial. E aí, quando eu vi aquilo, eu liguei para ele, né, para o dono da empresa, e perguntei, falei assim, você captou a informação, você captou a autorização dos teus funcionários para divulgar no Instagram e no Facebook a imagem dele? Ele falou assim, não, eu não fiz, eu tenho um cara aqui há 15 anos, há 20 anos. Eu falei assim, caras, a lei de proteção de dados aí vai dar além de você, na hora que o cara for mandado embora, ou qualquer situação assim, ele vai ainda botar você ainda na LGPD para responder com a imagem que você usou dele lá. Entendeu? Então, assim, são as fragilidades que a gente faz. Bater na frente da corretora, lá na frente, você bota todos os funcionários e bate fotografia e vai... Festinha de final de ano. E, uma coisa que é legal, o Código de Defesa do Consumidor fez 31 anos de existência. E eu estava estudando sobre o CDC, e eu vi uma matéria muito legal. Há 30 anos atrás, um jornalista foi entrevistar um consumidor que ele tinha comprado um produto quebrado. E aí falou assim, e aí, amigo, você comprou isso aí? Você viu, tá quebrado. E agora? Azar é meu. Cara, hoje é impossível você imaginar essa situação. Todo mundo sabe na ponta da língua. 7 dias arrependimento posterior se eu comprei fora do estabelecimento, 30 dias de garantia. E demorou anos para mudar essa cultura. A LGPD, Paulo, o Libório ali, eu sei que é difícil, e eu também concordo que talvez o Brasil não esteja preparado para uma lei dessa magnitude, porque é algo multidisciplinar, cara, é compliance, não são todas as empresas que estão dispostas a ter compliance. Uma empresa que a gente está fazendo uma implantação numa montadora grande de veículo, eles têm área de qualidade, área de compliance, comitê de segurança. Cara, o negócio entra assim, muito fácil. Mas essa não é a realidade de todo mundo. E a lei não faz essa distinção. Mas é uma mudança de cultura. Daqui a pouco, os seus clientes, infelizmente, a gente brinca que nem gostaríamos de estar oferecendo isso, porque é uma lei, né? Não fomos nós que criamos. Mas já a pessoa vai te perguntar, tô mandando esses dados aí, Paulo, o que você está fazendo com isso? Com quem você vai compartilhar?
Eu tenho certeza disso, Rodrigo. Eu estou falando, como eu disse, fazer o melhor. Eu tenho a certeza que a RioSoft e você estão dando o melhor de vocês, entendeu? Para que seja o melhor para a gente. Né? Do mesmo jeito que o André sempre busca o que é o melhor para todo mundo que faz parte do projeto dele. Entendeu? Então, eu acho isso maravilhoso. O que eu me preocupo é porque botaram todo mundo igual. Tanto eu que estou sozinho, como uma empresa que tem 20 mil funcionários. O cara que fatura bilhões, né? E eu que faturo millions. É diferente. É muito diferente. Então, isso ficou problemático. Em fevereiro, diga. a NPD, ela soltou um calendário, foi instituída a NPD, né? Foi lá, criaram em Brasília o órgão, tudo mais. Nomearam as presidências, as diretorias. E ela soltou um calendário dos itens que precisariam ser regulamentados. Ela falou que ia cuidar primeiro das PMEs. Ela ia tentar encaixar as PMEs em outras situações. Porque, por exemplo, no seu caso, como é que você nomeia um DPO se é só você? E estava todo mundo esperando isso. Só que há 3 semanas atrás, ela mudou o calendário dela e ela soltou que a primeira atividade dela vai ser a forma como ela vai fiscalizar as empresas. Cada bonitão que está lá, cada boneco que está lá, está ganhando hoje, acima, inclusive, do teto máximo. Todos ganham no mínimo 50 mil e o presidente está ganhando 90. Sabe? O Enzo quer fazer uma pergunta, Rodrigo. O Enzo Molina. Pode fazer, Enzo. Ok. Oi, boa noite. É a Fernanda Molina. Tudo bem? É que eu estava usando o computador do meu filho para fazer aula online e ficou aí o nome dele. É o seguinte, essa questão das fotos, né, da autorização de imagem e tudo mais, a lei entrou em vigor no ano passado e as multas vão ser a partir começaram agora em agosto. Mas como é que ficam as imagens antes da lei? O que já está no Google, o que já está no Instagram, imagens de outras pessoas que não foram coletadas autorizações para postagem. Tá. Sobre tratamento de imagens, a gente tem 2 situações também, tá? Uma questão para LGPD, que é o uso da imagem como dado. Então, eu colocar a imagem do meu funcionário no mural, eu colocar a imagem do meu funcionário no Facebook numa festa de evento, por exemplo. Isso eu preciso ter o consentimento. Então, para eu manter essas informações no site, a gente chama de validação. Então, todos aqueles dados que eu tratava, por exemplo, eu preciso fazer um aditivo, que no pacote vem um aditivo do contrato de trabalho, e aí eu vou pegar o consentimento dele. Se ele não aceitar, eu tenho que tirar, ok? Agora, a outro tipo de imagem é a cessão de uso. Aí não tem nada a ver com a LGPD, a gente está falando do Código Civil. Por exemplo, eu vou fazer um outdoor. Eu preciso da imagem daquele funcionário. Aí ele vai me dar uma cessão de uso da imagem. Porque se a gente pensar que é a mesma coisa, imagina o Big Brother. Imagina que hoje a pessoa lá cedeu a... Opa, travou. Travou o Rodrigo. Enquanto isso, deixa eu fazer um comentário sobre isso, Fernanda, que é o seguinte. O que pega mais nessa questão da cessão do direito de imagem é um uso comercial, né? Então, como jornalista, eu sei bem como funciona. Perfeito. Vamos imaginar, por exemplo, lá o Lázaro, né? De Goiânia, lá o bandido que estava fugindo. Ninguém foi lá e pediu autorização dele para colocar a foto dele em nenhum lugar. Por quê? Porque aquele é um uso jornalístico. Agora, um uso comercial, né? Num outdoor, como o Rodrigo estava falando, ou, enfim, de uma forma que seja propaganda, tem que ter autorização expressa do direito de imagem. Rodrigo, só para cobrir o buraco, foi aí que você Não, perfeito. E, inclusive, André, na LGPD tem essa exceção que é para fins jornalísticos. O próprio texto da lei fala, se for para fim jornalístico, não se aplica a LGPD. Nem para fins particulares. Por exemplo, se eu pedir o seu telefone, eu não preciso justificar o que eu vou fazer com o seu telefone. Se é para fins particulares. Exatamente, porque, inclusive, a imagem como dado é a complicação do seguinte: a foto do rosto de uma pessoa pode abrir uma porta por biometria, de repente. Então, é um dado. A imagem passa a ser um dado, realmente. É porque, na verdade, assim, aqui na corretora a gente nem tem funcionários, né? Somos só eu e meu sócio. Aí a gente tem 2 parceiros
que eles que nos passam algumas informações. Mas o meu sócio, na verdade, é meu esposo, ele foi para o MDRT, acho que o ano passado, retrasado, e daí tem, por exemplo, no nosso Instagram, foto dele com outras pessoas, e a gente nunca pediu nada para ninguém, simplesmente ele tirou foto com os colegas e a gente postou, né? Então, por isso que eu estou perguntando, não é nem questão de termo de consentimento por funcionário, se eu tenho um, eu substituo o outro, troco, né, o termo de consentimento, mas justamente porque o que já foi postado, o que já está lá no Google Meu Negócio, o que já está, a gente não sabe para onde foi, né, jogou na internet. Uhum. Mas está na página, por exemplo, da sua empresa, está com esse fim comercial, por exemplo, de... Na época tinha um post, acho, dando referência a isso, né? Porque daí era um evento grande e ele tirou foto com várias pessoas, né? Inclusive também, daí, se eu não me engano, foi o Tadeu Schmidt, né? Que programou o evento. Num outro evento foi o Thiago Abravanel. Então ele tem esse tipo de foto e que a gente eventualmente deixa no Instagram, eventualmente não, na época deixou no Instagram, acho que tem alguma coisa no Google também. Mas aí, assim, aí eu não sei, é o registro do evento, né? É diferente de um... Não é então, tem uma parte da doutrina que fala que quando a pessoa entra na foto, ela deu o consentimento dela. Entendeu? Tem uma parte da doutrina que fala isso. Quando você vai tirar uma foto e a pessoa tá ali, é porque, teoricamente, ela deu consentimento tácito. Entendi. Tá ok, obrigada. Aproveitando também uma outra coisa, você falou do Código de Defesa do Consumidor, né? No Código de Defesa do Consumidor existe o princípio de inversão do ônus da prova. Como é que fica isso em relação ao LGPD? Tem também? Como que é? Então, mesma coisa, né? A parte mais vulnerável é o titular. Então, depende do controlador e do operador provar a boa-fé que não quis ter, tipo, aquele vazamento, aquele incidente, e quais foram as medidas mitigatórias para prevenir ou simplesmente evitar aquele risco. Rodrigo, uma pergunta aproveitando aí, já que você falou isso. Digamos, o André é meu cliente, tá? Sai aí alguma coisa dos dados do André. Só que ele é meu cliente na área de corretora de seguros. Mas ele é cliente da farmácia X, ele é cliente da concessionária Y. Quem que foi o cara que liberou aquilo ali? O nome dele está lá para todo mundo. Nome, CPF, RG, parará, parará. Como é que vai descobrir o nome do santo? Então, vamos lá. Eu posso, por exemplo, eu estou recebendo mensagem da Vivo. Então, quem divulgou a imagem do André, por exemplo, ele vai ter que entrar lá no canal titular e falar: quero acesso aos meus dados. Eu quero saber o que você está fazendo com os meus dados. A empresa tem 15 dias. Se ela não responder, caberia uma denúncia ou uma ação judicial. Ou ela vai entregar, falar eu consegui seus dados com o Paulo. E aí eu posso pedir para o Paulo. Então, a gente sempre vai conseguir descobrir de onde conseguiram esses dados, ou de onde que foi coletado esses dados. A empresa que não passar essa informação, ela está assumindo para ela a responsabilidade. Porque, por exemplo, Paulo, vamos imaginar que você fez um contrato com alguma empresa e você deu consentimento para ela vender, para ela fazer um monte de coisa com os seus dados. Porque imagine o seguinte, dados agora vai virar um negócio muito lucrativo. Porque a empresa que tiver um mailing validado, ela vai poder vender isso para qualquer empresa. Concorda? E aí, se você está recebendo, imagina que você comprou um mailing list com informações válidas, onde o controlador tem o consentimento específico falando que ele vai vender para todo mundo. Uma situação hipotética, mas vamos imaginar que isso aconteça. Aí você comprou esse mailing list e mandou uma mensagem para mim. Falou: Rodrigo, mas... eu vou falar: Paulo, mas eu não dei o consentimento para você. Como que você conseguiu os meus dados? Não, quem passou foi a empresa X e ela deu aqui a validade que você tem consentimento. Entendeu? E aí você vai passar a responsabilidade para ele. Então a gente sempre vai achar quem é o pai
da criança, de alguma forma. Então, quer dizer que existe a possibilidade de ter mailing list oficial, tudo bonitinho, autorizado, tudo direitinho. Sim, com consentimento. Porque, na verdade, já vai acontecer, eu não sei o nome técnico, fugiu agora, é contrato de adesão. Pô, você, para poder entrar no site da empresa X, você tem que aceita os cookies. E lá está escrito que, quando você aceita, eles podem passar para quem quiser, ou você aceita ou você não aceita e não entra. Vai acontecer isso, ou já está acontecendo, não sei. Né? E aí, como é que fica? Porque na verdade, os cookies hoje não impedem. Teoricamente, pela lei, não pode impedir. Tanto é que você consegue navegar e vai ficar aquela barrinha ali te lembrando para você clicar. Mas você pode navegar normalmente. Não é isso que impede de entrar no site. Não, eu só dei um exemplo. Digamos que eu vá fazer essas empresas de streaming que tem agora aí de baixar. Eu vou lá, tem que preencher aquilo tudo e tem que autorizar. É um contrato, não deixa de ser um contrato, mas onde eu autorizo que os parceiros dela possam ter. O cara pode ter um parceiro, uma funerária Catispero, pode ter como parceiro o posto de gasolina, sei lá qual, né? Eu peguei num negócio de transmissão de televisão e o cara tem um parceiro de uma coisa que não tem nada a ver com aquilo, mas eu autorizei. Né? Eu estou falando isso porque a gente já tem que começar. Como agora, eu como sempre, me preocupo em fazer o melhor, como eu te disse. E também me preocupo em ter o melhor. Então, se acha que vai ter essa possibilidade, vai ser um grande negócio comprar uma listagem quente, né? Válida. Perfeito. Ó, eu vou até aproveitar. Rodrigo, levantando a mão também. Só vou mostrar uma coisinha aqui antes, rapidinho, acho que fica legal. Esse aqui, ó, é a política que eu falei do submarino, ó. Então, aqui, agora que vocês já tiveram esse bate-papo, ó, aqui ele já fala, então eu como titular, quando eu entro no submarino, eu já sei que ele vai coletar o meu nome, e-mail, CPF, data de nascimento, gênero. Por que ele está coletando isso? Cumprimento de obrigação legal. É para emitir a nota fiscal, para fazer a entrega do produto, tá? Com quem ele compartilha? Empresa de cartão de crédito, empresa provedora de serviços de TI. Quanto tempo ele vai armazenar meus dados? Quais são os meus direitos? Olha lá os direitos do artigo 18 que a gente comentou. Como que eu faço para exercer? Olha o canal do DPO. É isso. Então, eu já sei quais dados são coletados, por que são coletados, como que eu faço para exercer meus direitos. Isso é o canal do titular. Quer dizer, tratado não é caro. Tem que estar expresso direitinho o que vai fazer, como fazer e tal. Perfeito. Pode, não sei quem ia perguntar, acho que era a Fernanda, né, que está com o nome de Enzo. Sim. Eu tenho um conhecido, um corretor conhecido, que ele tem comprado lista do Serasa. O Serasa é autorizado para vender esse tipo de lista? Acho que Serasa ou Procon, Procon não, é Serasa, SPC, né? E eu acho que não pode comprar mais, já levou multa, hein? O Serasa já foi multado, já. Saiu essa semana. Venda de lista, quer ver? Acho que até a matéria aqui. Justiça proíbe Serasa de vender informações pessoais. Entendi, Ministério Público do Distrito Federal. Obrigada. Na verdade, Fernanda, só para complementar, a LGPD ela veio justamente para tratar isso, tá? É aquela que eu falei, que a gente não tinha mais controle dos nossos dados, que ela veio devolver para nós. Quer dizer, você tem os dados no Serasa, o Serasa vende essa informação, olha que... Exatamente, porque a primeira coisa que a gente pensa o cara está comprando do Serasa, mas o Serasa é um órgão ali que, teoricamente, já é conhecido há muito tempo, que o trabalho dele em si é realmente ter ali o controle dos dados e tudo mais, né? Aí, ó, Justiça proíbe Serasa de vender informações pessoais de cadastrados. Só para complementar. Só para uma coisa, Altamira, só falar uma coisa, que hoje eu estava conversando, inclusive, com um advogado, e ele me falou uma coisa com relação a isso. Até para dividir responsabilidade, né? Ele já falou, por exemplo, em qualquer tipo de ação, né, que venha a ocorrer, ele vai levar justamente para o polo da ação, e o Rodrigo pode confirmar isso, todas as pessoas envolvidas, independente de quem vai justificar, mas vai ter que comprovar. Então, o corretor ele passa a ser uma pessoa muito sensível a essa informação, tá? Porque as seguradoras,
elas já estão se preparando, mas, no entanto, o advogado ele vai arrastar todo mundo, assim como ele faz, por exemplo, quando a seguradora deixa de pagar um sinistro e leva para a justiça tanto o corretor de seguro como também a seguradora. Então, é para dar tiro em todo mundo, entendeu? Nesse sentido. Então, é só para a gente entender um pouquinho dessas questões que vão começar a acontecer. Perfeito. E aí, também aproveitando esse gancho, Paulo, que eu acho que deve ser muito aplicado no caso de vocês, que é a contratação de corretores, né? Se vocês têm vários funcionários, por exemplo, e o corretor vem, você contrata um corretor, ele fala assim, você vê o currículo dele, ele fala que ele tem uma carteira com 10 mil nomes, né? E aí toda corretora que ele foi passando, ele foi pegando o nome dessas pessoas, né? Isso é muito usual. Antigamente, meu pai, que era vendedor, ele brincava. Você ia fazer uma entrevista, você falava assim, eu tenho uma carteira com 10 mil nomes. A empresa te contratava não pelo currículo, mas por essa base de informações que você tinha. Então, isso é segurança da informação também. Essas informações não podem vazar. A gente tem que tomar cuidado com isso também. Dentro dessa linha de venda de e-mail, vocês veem o que está acontecendo com o Grupo Abril, né? O Grupo Abril, desde que a LGPD saiu, ela parou de vender listas. O maior centro de receita do Grupo Abril era listas. E hoje ela não vende mais nenhuma lista. Quebrou a empresa. Entendeu? Não, e o que o Rodrigo falou agora também, assim, o funcionário é um ser humano, né? Então, não tem como evitar que ele copie alguma coisa. Agora, cabe à empresa ter os mecanismos para mitigar esse tipo de risco. Ô, André, eu queria frisar isso e grifar bem. É o seguinte, a LGPD a NPD iria fazer várias ações. Aí ela soltou as primeiras normativas dela. E o padrão, a orientação dela para fiscalização, se você vê, está lá neles, é que você tem que mostrar evidências que você está se adequando ou que você se adequou à lei. Então, pode ser 1, pode ser 2, aí é assim, olha, eu fiz um treinamento, eu tenho um livro aqui que eu li inteiro, eu assisti umas palestras, eu tenho certificado de palestras, eu contratei um profissional, e está aqui a nota fiscal de tecnologia, e você vai ter que descrever, instalou um antivírus, instalou um firewall no meu servidor. Ou seja, se você criar, você e você, mas você tem lá algumas informações, quando der problema, você mostrar as evidências que você estava preocupado com a lei, isso pode ser um pouco mitigado pelo que ela escreve lá como ponto de partida, entendeu? É ela que está falando, olha, as empresas terão que dar evidência que estão se adequando. Então, nesse primeiro momento, o que eu entendo como evidência é isso, olha, se eu tenho funcionários, nós treinamos, nós demos um treinamento, filma a palestra, se você deu a palestra, olha, pega a assinatura deles, você tem que dar evidências de que vocês fizeram o que podia ser feito dentro do teu porte. Esse, eu acho que é um ponto. Eu acho que um paralelo válido é como se fossem as instalações de prevenção de incêndio de uma empresa. Exatamente isso. Né? Aí depois, eu tenho certeza que o que vem na sequência é que todos os teus dados que você tem, você vai ter que ter uma gestão de consentimento. Aí vai entrar esse serviço, e a gente está trabalhando nisso agora, que robôs que vai perguntar para essas pessoas. Eu recebi um e-mail essa semana de uma empresa perguntando se eu queria ficar com os dados nela. Eu respondi que sim, porque ela manda ofertas para mim, eu achei que era interessante, fui lá e respondi sim, ela me agradeceu e tal. O que vai acontecer? Certamente foi um robô que fez isso. Então, quando você tiver um número grande de clientes, porque se você tem um consentimento, imagina que você tem 1.000 clientes com consentimento, não vai mudar nada na tua área comercial. Você olha,
saiu uma oferta de uma seguradora, um produto novo, eu tenho o e-mail, tenho o WhatsApp de todo mundo. Você vai continuar operando ou fazendo a sua oferta da mesma forma, não vai ter risco nenhum. E se algum desses caras falarem alguma coisa, você vai falar, olha, está aqui o que você fez. Nós tivemos um incidente outro dia eu peguei no LinkedIn um grupo de pessoas que trabalham com LGPD. E eu mandei uma mensagem pessoal para cada um. E um dos caras, eu não vou citar a empresa, porque eles também são clientes nossos, né? Ele chiou comigo porque que eu tinha mandado os dados para ele. Eu falei, olha, eu pedi para me conectar a você me autorizou, eu te mandei um e-mail com uma oferta boa, os seus dados estavam lá no LinkedIn e eu te mandei os dados. Ah, mas esses dados é da empresa. Aí eu peguei os dados, que eu, por coincidência, ainda deu tempo de fazer um print screen da tela do LinkedIn dele, eu mandei para ele, que tinha os dados do e-mail dele, e ele acabou virando parceiro nosso de DPO nas horas vagas, né? Mas porque eu tinha evidência, estava público, eu fiz um contato com ele, quer dizer, então eu acho assim, se você publicar os teus dados, você vai ter assim uma argumentação de que você está publicando, você aceita conversar, você quer conversar, se você não quer conversar, você não publica nada lá, né? É o que eu acho. Mas a partir do momento que você passa a fazer uma campanha de massa, você tem que ter a gestão do consentimento. E a gestão do consentimento, ela é muito complexa, porque ela tem validade. Então, dependendo, isso talvez vale mais em conversa de vocês com clientes de vocês, dependendo do número de funcionários, de contratos que eles têm, de consentimento, isso tem validade. E vai chegar um ponto que as pessoas vão se perder nessa validade, porque essa lei ela tem muita pegadinha, ela não é uma coisa que vai... Por isso que eu falo que ela não vai parar agora. Por quê? Essas pegadinhas de validade, todo mundo vai esquecer dessas validades. Pô, você pegou lá os funcionários, todo mundo deu validade, só que é 24 meses. Você vai lembrar que daqui 24 meses você tem que renovar isso? Não vai lembrar. A maioria não vai lembrar. E quem não fizer uma gestão disso, vai deixar as portas abertas. E o ataque vai vir, no momento certo. Perfeito. Alguém tem mais alguma pergunta? Se não tiver, a gente pode estar encerrando. Depois o André vai passar aí as condições, tudo certinho, mas se alguém tiver mais alguma pergunta... O André acho que encaminhou para todos o link, inclusive, da RioSoft, né, para vocês estarem entrando também, né, para verificarem lá. E aí, provavelmente, ele vai divulgar aí tudo mais depois, a questão dos valores e o pacote e tudo mais. Tem um voucher especial para vocês aí, que o André vai trabalhar isso com vocês. Exato. Agora a gente quis primeiro apresentar tudo, né? Explicar e tal. Aí amanhã a gente tem um grupo fechado no WhatsApp, né? A gente já trata isso de forma mais detalhada. Tá bom, gente. Rodrigo, obrigado aí. Muito obrigado, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Valeu, saúde para todos. É, Obrigado, doutor Rodrigo. Eu agradeço a todos aí. Só para avisar, essa gravação a gente vai estar subindo ela no YouTube também depois, mas assim, a gente disponibiliza ela para todo mundo que precisar aí, tá? Ô, Grela, se você puder mandar para o André, aí ele encaminha para o pessoal. Exatamente. Tá bom, tem algumas pessoas que não puderam por causa do horário, enfim. Alguns colocaram também aí que gostaria de ter, então... Exatamente. E aí, pode até usar para orientar os seus clientes também. Eu tenho feito muito isso, bastante. Do outro lado, a gente está liberando vocês a usarem ela à vontade, tá? A gente não pegou nenhum dado sensível de ninguém e obrigado por participarem com a gente aí.
estamos à disposição, tá bom? Que agradeço, pelo menos em meu nome eu agradeço, muito obrigado. Foi muito esclarecedor, tá? Muito esclarecedor. A gente vai estudar aí o que vocês vão propor através do André. O André sabe que eu sou parceiro de todas as horas, né? Então a gente vai estar junto aí, vou ver. Realmente, a única dúvida que sobrou, porque ele falou que aquele sistema é automatizado, mas se você precisar de uma pergunta de alguém, tem um saque de vocês, alguma coisa que a gente possa fazer uma pergunta, algo que surge de repente? Pode entrar lá no site e fazer a pergunta lá, pode fazer, tá bom? Então tá bom. A gente responde todos, tá? Dentro do possível, a gente responde todos. A gente também está instalando um chatbox aí que vai responder tudo automático, e o que não responder automático, a gente tem uma equipe aí bem grande. A gente não quis falar de time para não, né? Mas a gente tem mais de 10 pessoas trabalhando no projeto, só nessa área, então tem gente que vai ajudar vocês sim, tá? Eles estão, depois o André, o Grela vai encaminhar todas essas informações para o André, eles estão perguntando de site e tudo, mas só para deixar claro que o Rodrigo colocou também de que você, na hora que você estiver fazendo a implantação do sistema, você também pode adquirir, comprar pacote, ou quer dizer, comprar horas daquilo que você, na verdade, tiver dúvida. Então, você vai seguindo e vai anotando as dúvidas, e depois você compra. Aí você pode comprar 2 horas, 3 horas né, com a equipe de suporte, para justamente eles te orientarem ali direto nesse processo, entendeu? Isso é uma jornada que faz junto, tá? Isso é uma jornada que fazemos junto aí, tá? Maravilha. Sabe que é importante que isso seja bem feito. Doutor Rodrigo, muito obrigado. O Altamiro, o Rogério, Edson Grela, né, toda a equipe aí que nos auxiliou, toda a equipe comercial também da Insoft, tá? Muito obrigado pela disposição de vocês. Pode contar Um sempre, abraço, Paulo, obrigado. André. Falou, Valeu. gente. Muito Obrigado obrigado. a todos aí pela participação. Valeu. Um abraço. Valeu. Boa noite. Tchau, tchau.